psicológico e anímico também jogam. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está sendo conduzido por um carrossel holandês de emoções neste ano do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas é claro, vamos falar do que foi ontem, o jogo de estreia de Memphis pela camisa do Corinthians e, claro, tudo que envolveu essa partida que era talvez o ponto crucial para afirmar um novo rumo, né? A bússola parece que agora aponta para uma direção mais tranquila para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Será? Bom, vamos começar do começo, como diria o poeta, e vamos iniciar falando das escalações, né? O Corinthians vindo mais uma vez com a mesma estrutura, né? Que jogou lá no Castelão contra o Fortaleza. E aí trazendo mais uma vez os três volantes, né? Ou um volante, dois meias centrais, que era o caso, e foi o caso lá também no Castelão, do José, lá no Castelão, foi no caso o Rian, mas no jogo de ontem, José Ramírez, Charles e aí o Breno Bidon como meias de ligação, meias centrais, e aí mais à frente o Garro e não o Coronado. O Corinthians com essa estrutura, me parece que agora tem duas formas de jogar, né? Duas estruturas que o Corinthians utiliza e que se sente confortável para desempenhar, né? Seja com uma linha de 5, num 5-3-2 ou num 5-4-1, ou então num 4-4-2, mas com losango, né? Não aquelas duas linhas de 4, mas um losango no meio, ou Garro ou Coronado na ponta. Isso é interessante porque o Corinthians começa então a ter outras plataformas e outras formas de jogo, outras ideias que vão dando certo. Bom, e aí falando sobre o começo do jogo, é a parte inicial deste vídeo, né? O psicológico e o anímico também jogam. Foi nítido que durante pelo menos ali 15, 20 minutos um Corinthians nervoso, um Corinthians que teve dificuldades de ter a pausa do jogo, de colocar a bola no chão. Era um jogo um pouco picotado pelas faltas, mas também picotado pelos erros excessivos de passe, né? Dos dois lados, mas o Corinthians precisava jogar e era necessária, mais do que qualquer outra coisa, a vitória corintiana para fazer valer aqueles 3 pontos conquistados contra o Flamengo e para dar, enfim, uma sequência de vitórias à equipe corintiana. Então isso tudo pesou, tá? Isso tudo foi muito claro que pesou e fez fez com que o Corinthians tivesse muita ansiedade. E esta ansiedade tornou o primeiro tempo do Corinthians ruim, que a partir ali de 15, 20 minutos botou a bola no chão, conseguia encontrar suas interações e a partir dessas interações aí o Corinthians criou poucas oportunidades, mas algumas. E aí vai culminar com o gol de cabeça do Romero, belíssimo mais uma vez uma cobrança de escanteio belíssima do Garro. E aí o Corinthians vai para o intervalo como queria, né? Com a vantagem no placar, com mais tranquilidade para arrumar algumas coisas que precisam ser arrumadas, né? O Corinthians ainda tem alguns problemas, principalmente defensivos, pelos lados e principalmente nas transições, o controle das transições adversárias, mas o Corinthians passa pelo primeiro tempo praticamente ileso, porque se criou pouco, o Atlético Goianiense também. E era de se esperar também esse jogo difícil do Atlético Goianiense, né, pela situação também que está no campeonato, mas jogava fora de casa e, entre aspas, não tinha a pressão que tinha o Corinthians de vencer. E aí a questão anímica muda, né? O Corinthians muda, a gente já vê que
tira um colete de pressão das costas os 11 do Corinthians, e aí volta para o segundo tempo mais tranquilo, Coronado no lugar do Breno Bidon, e aí o Corinthians tem umas individualidades que começam a despertar muito para a temporada. É bem verdade no final, mas despertam. O Coronado é uma grata surpresa. Eu não diria que ele estreou no Corinthians contra o Fortaleza e está reafirmando essa estreia ontem contra o Atlético Goianiense, mas é um Coronado diferente, mais tranquilo, um Coronado mais à vontade no Corinthians, e jogou demais. O passe que ele dá para o Garro é de quem realmente sabe do que está fazendo, é de alguém diferenciado na questão técnica, e o Coronado é assim. O Garro nem precisa falar, né? O Garro chegando a 8 gols e 8 assistências, assim, é fora da curva. Talvez aqui, de se pensar, o melhor meia do futebol brasileiro atual é o Garro, jogando demais com a camisa do Corinthians, e um time muito mais leve, muito mais tranquilo, e que tem uma peça aí também que eu quero falar, que é o Yuri Alberto, que mais uma vez faz um jogo bom. Faz um jogo bom e tecnicamente também, né? Contra o Fortaleza ainda errando algumas coisas que o próprio Yuri Alberto não erra quando não se tem uma responsabilidade. E eu concordo com a ideia, tá? De que o Yuri Alberto, tendo que ser protagonista, ele carrega um peso porque não tem o psicológico para isso. E quando se tira o protagonismo das costas dele no Corinthians, ele faz o jogo que fez ontem. Por mais que tenha alguns gestos técnicos errados, algumas dificuldades ainda que reverberam no jogo do Yuri Alberto, aquelas duas transições, né? Uma brilhante para o gol do Romero e a outra que deveria ter sido o gol também do Corinthians após o gol do Romero, e até, entre um parênteses aqui, se fosse o contrário, né? Se fosse o Romero fazendo aquela transição, o Yuri Alberto perdendo o primeiro gol, e aí o Romero reconquistando a bola e o Yuri Alberto fazendo o gol que o Romero fez, seria dito muito mais que quase que perdeu e tudo mais, e no Romero não está se tocando tanto nesse ponto. Mas é claro, deixando isso de lado, belíssima jogada do Yuri Alberto. Ele faz uma segunda jogada também numa transição até parecida, né? E ali deveria, talvez, ou o chute dele, mas já que ele optou pelo passe pro Bidu, poderia ter sido feito o arremate também no gol. Caiu na perna boa do Bidu, e aí ele prefere o lançamento, mas o Corinthians acaba perdendo o cruzamento, e o Corinthians acaba perdendo a chance de fazer o terceiro. Aquela altura estava 2-0, e aí faz o terceiro na jogada que a gente já se referiu anteriormente. Belíssimo jogo da equipe como um todo, principalmente no segundo tempo, correndo poucos riscos mais uma vez, e o time se sentindo confortável em outra estrutura. Interessante esse posicionamento que o Emiliano Dias utilizou, né, já que o Ramon estava expulso pelo incidente lá com o Gandula e acabou sendo retirado pelo Daronco, né, tomou o cartão vermelho e cumpriu suspensão nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Mas interessante o Emiliano Dias trazer o Coronado e o Garro nessa estrutura. Eu acho que é um ponto também de partida para o Corinthians. Emiliano Dias e Ramon Dias trazendo coisas muito interessantes para o jogo do Corinthians. E aí, para finalizar essa parte dos jogadores do time, Memphis Depay, enfim, estreando. Isso também criou uma pressão em cima do Corinthians, porque era a estreia do Memphis, todo mundo queria ver o Memphis jogar. Os ingressos foram esgotados bem antes, né? Nem chegou ao torcedor que não é fiel torcedor. Realmente algo estrondoso para ver a estreia do Memphis Depay. Ele estava ansioso também, né? Deu para ver na hora que ele é chamado, dos gestos que ele fazia,
mas estreou, já mostrou que é um jogador diferenciado, né? O primeiro passe que ele dá, jogando sempre em um tempo só, né? Recebia e já de primeira fazia a jogada, tentou alguns dribles, enfim, era nitidamente um jogador fora de ritmo de jogo, mas que já mostrou algumas coisas de ser um jogador diferenciado. E ele tem o estilo Corinthians, né? O estilo Corinthians, as tatuagens, o jeito, enfim, tudo que engloba o Memphis Depay tem o que Corinthians, tem o carimbo Corinthians. Repito, se tinha alguém melhor para fincar a bandeira da gestão Augusto Melo, que era a pretensão dele, o Memphis Depay foi uma belíssima opção. E aí, falando de duas coisas, né? De uma possível reviravolta na história do clube recente e também de um futuro próximo, né? Começando pela reviravolta na história, o Corinthians pode estar começando a dar uma cambalhota àquilo que se tornou nos últimos anos, né? Time competitivo, jogadores muito bons, jogadores sendo contratados, principalmente nessa janela de meio de ano, excelentíssima janela de meio de ano. O Corinthians muda o patamar. Eu não acho que o Corinthians tinha um time ruim, mas o time sai de um time médio bom para um time muito bom, e se o time tiver azeitado, pode ser um time até melhor do que muito bom, né? O desempenho desses caras no auge pode dar muito certo. E aí a gente fala de Coronado, Garro, Thales Magno, Memphis Depay, André Ramalho. Então é um Corinthians que pode beirar aí a pensar em coisas grandes com esse elenco, e quem sabe, né, muito provavelmente vindo outros jogadores para também ir ajustando. O Corinthians hoje tem um time reserva muito bom e um time titular muito bom, ou pelo menos opções, né, de trocas interessantes. E aí também a melhora do Romero e do Bidu. O Romero melhorou bastante, mas o Bidu era um jogador difícil, assim, não é que ele seja um primor hoje de lateral esquerdo, mas melhorou demais, e o time estruturado faz isso, né? E aliado a essa questão de time, de campo, as ações de marketing, né, com a chegada do Memphis. O Corinthians vende, né, comercializou as suas transmissões aqui para a Europa, passou o jogo do Corinthians na Holanda, enfim, em toda a Europa, com o Corinthians comercializando essas transmissões, né? O marketing em cima do Memphis, o Memphis chega com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, então é um canhão para isso, para essa mudança de perspectiva de marketing do Corinthians. Então, assim, podemos estar vendo algo mudando no clube. As pessoas indo para verem grandes jogadores, o hype, né, da chegada do Memphis, da comemoração do Memphis, então, da qual eu fui obrigado a iniciar o vídeo desta forma. Então, pode ser que o Corinthians agora esteja, como eu disse, rumando com a bússola apontada para direções interessantes pro Corinthians. E esse futuro próximo, cara, eu acho que eu não acreditava na queda do Corinthians, mas eu acho que agora o Corinthians tem todo o alicerce, uma tirada de pressão, ganha uma moral para enfim sair da zona do rebaixamento, a zona da confusão, como diria o Pofechou, e tá arrumando em direção a isso. Joga contra o São Paulo pelo Brasileiro, né, no próximo domingo, e pode vencer. Joga em Brasília, né, não vai ser no Morumbis, para dar um tempo programado para o Morumbis, que teve show recentemente e tudo mais, mas é um jogo mais tranquilo do que fosse no campo do São Paulo propriamente dito. O Corinthians tem tudo para passar do Fortaleza, então passando do Fortaleza, de repente com uma vitória também, então o Corinthians vem de vitórias consecutivas, jogando bem, e pega um São Paulo, que aí tem que ver como é que o São Paulo vem
da Libertadores, mas pode dar um passo importante, de repente, com uma vitória em cima do São Paulo. Então, e tudo indica assim, de 11 jogos precisa ganhar 5, né? Então, o Corinthians, de repente, 2 empates, se precisar dos 45 pontos, então tem que ver como é que os adversários vão. Enfim, o Corinthians tem tudo para sair da zona de rebaixamento muito rapidamente, ou mais próximo do que estava anteriormente, e vai caminhando muito bem a cada vitória. Além disso, pode ser campeão, né, de uma Copa. Então, é favorito contra o Fortaleza, fez o 2-0 fora, e é muito difícil vencer do Corinthians. O Corinthians só perdeu por mais de 2 gols de diferença em fevereiro. Né? Fazer 2 gols e não tomar nenhum do Corinthians é muito difícil na Arena Corinthians. Parece que só em setembro, em Copas, que o Corinthians, setembro do ano passado, que o Corinthians acabou tendo esse resultado. Então é muito difícil fazer esse resultado para o Fortaleza. Claro que não é impossível, mas o Corinthians tem tudo para estar na final da Sul-Americana, e hoje é o favorito a passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Né? O Flamengo talvez seja o melhor momento de pegar o Flamengo numa Copa. O Flamengo vem derrapando demais, com dificuldades, pode vir de uma eliminação para o Peñarol, né? Perdeu no Maracanã, então pode ser eliminado da Copa Libertadores. Então esse combo todo faz com que o Corinthians seja favorito também nas semifinais da Copa do Brasil. Então, próximo aí de jogar 2 finais nesse final de ano, nesse final de temporada, e sair sem mais feridas da zona do rebaixamento, da zona da confusão. É isso, meus queridos. Falamos demais, mas precisava, né? Que áurea, que jogo, que momento na Neoquímica Arena que tivemos no jogo de ontem, às 4 horas da tarde, em Itaquera. Vai Corinthians, porque merece, que agora parece que vai realmente, e até breve.